Muito bem, turma. Então, a aula de hoje, vamos começar a falar de fluidos. O que são fluidos? Eu acho que uma definição caberia bem aqui logo no começo. O que vem a ser um fluido? Bom, fluido é uma substância que não tem forma própria. Ou seja, aonde você colocar, ela ocupa aquela forma. Então, por exemplo, se você pegar água e colocar água numa vasilha redonda, a água vai ocupar a forma redonda. Se você colocar em um recipiente cilíndrico, a água vai ocupar aquela forma cilíndrica. Se colocar num formato cúbico, torto, ela vai ocupar aquela forma. Então, fluido, pessoal, é toda substância, primeiro, que não tem forma própria. E que, se estiver em repouso, não resiste a tensões de cisalhamento. Essa tensão cisalhamento nós vamos estudar mais na dinâmica dos fluidos. Eu não vou abrir muito espaço para discutir isso agora, haja visto que nós vamos começar falando da estática dos fluidos. Mas, por vez, por hora, eu acho que é suficiente essa definição. Fluido é uma substância que não tem forma própria e ela vai ocupar a forma no volume, no espaço que ela for colocada. Pensando nisso, pessoal, nós chegamos a uma conclusão, sem muito esforço, que fluido compreende o quê? Líquidos e gases. Tá? Quem encaixa nessas propriedades aí de assumir a forma do recipiente são os líquidos e gases. Não adianta você pegar um sólido e colocar no recipiente, que ele não vai ocupar aquela forma do recipiente, ele já tem uma forma pré-definida. Tá? Esses líquidos, ou os gases, eles vão escoar, né? Vão se movimentar, em boa parte, sobre o efeito da gravidade, até que preencham essas regiões mais baixas possíveis dos vasos que os contêm. Então, o líquido, ele basicamente ele escoa ou se move sobre o efeito da gravidade. Quando eu olho para os gases, a propriedade, embora parecida, mas não igual, o gás, ao invés de escoar, ele expande. Nós já estudamos isso. É só você pensar num isqueiro desses de gás, né? de acender cigarro, acender fogão. Você vê um isqueiro tão pequenininho daquele lá, contendo lá, sei lá, 4 ml de gás lá dentro, esse gás está liquefeito, ele está comprimido lá dentro, e uma válvulazinha, quando você aperta, a primeira coisa que você escuta, ouve, é aquele barulhinho, mostrando que esse gás está saindo em virtude de uma pressão interna. Então, ele rompe a pressão externa, que é a pressão atmosférica, e esse gás, então, ele sai. Se você colocar esse gás dentro de um balão de aniversário, esses balões de borracha, ele vai preencher aquele balão, vai encher aquele balão, e você vai falar, puxa vida, como que esse gás preenche um balão que é 5, 10 vezes maior do que o recipiente do isqueiro, e de repente esse gás nem saiu a metade do gás do isqueiro e já encheu um balão aí, sei lá, de 5 litros. Exatamente, porque o gás ele expande e ele ocupa o espaço pelo qual ele é colocado. Então, ele tem essa capacidade de expandir. Tá? Essa expansão é uma propriedade importante dos gases, inclusive a gente estudou isso na termodinâmica, que a expansão desse gás aumenta o volume, esse aumento de volume realiza trabalho, e a compressão ou redução do volume recebe trabalho do meio externo. Tá? Então, pessoal, no estudo dos fluidos, a gente divide ele em duas partes. A estática dos fluidos, o próprio nome é bem sugestivo, estática. Isso indica que o fluido ele é estudado em repouso, tá certo? E a estática do fluido, eu estudo o fluido em repouso. E eu tenho, depois,
a segunda parte dos fluidos, do estudo dos fluidos, que é a dinâmica dos fluidos. Aí eu já vou me preocupar com o movimento dos fluidos, tá certo? Então, nós começamos com a estática dos fluidos. E dentro da estática, uma parte que é muito importante para nós é a parte da física que estuda os fluidos em repouso ou em equilíbrio, que é a hidrostática. A palavra hidro, embora se faça referência à água, mas é aplicado para todos os fluidos, tá? Para água, para óleo, para mercúrio, para glicerina, enfim, todos os fluidos, a hidrostática, embora use a palavra hidro, essa hidro que associa com a água, ela tem um aspecto amplo. Em resumo, a hidrostática estuda os fluidos em equilíbrio ou em repouso. Tá? Algumas leis, né, ou várias leis da hidrostática estão presentes no nosso dia a dia. Nós usufruímos disso constantemente. Nós temos aí a aplicação da hidrostática e, obviamente, da dinâmica também, da estática e da dinâmica dos fluidos, nas usinas hidroelétricas, que utilizam aí a queda d'água para movimentar as pás, né, de um rotor que vai produzir eletricidade. Nós temos aí a hidrostática muito aplicada à construção civil, quando você vai fazer a parte hídrica de uma casa, de uma residência, pressão que vai ter em um chuveiro, pressão que vai ter em um cano específico, a bitola que deve ser usada, é a hidrostática pura. Né? Você vai estudar aí a aplicação em pivôs centrais, você tem basicamente a dinâmica dos fluidos sendo aplicado constantemente, nas pressões de bicos, no equilíbrio hidrodinâmico. Então, são várias as aplicações aí da hidrostática, né? Ou até da mecânica dos fluidos de modo geral. Se a gente for expandir de forma geral, você tem aí os macacos hidráulicos, os freios hidráulicos em automóveis, né? Os macacos hidráulicos que a gente vê aí, aqueles elevadores que tem nos postos, que o carro entra lá e tem um pistão que levanta para troca de óleo, para manobras. Então, tudo isso, pessoal, só existe graças à mecânica dos fluidos. Dentro da mecânica dos fluidos, nós temos um braço, que é a hidrostática. Tá? Então, várias aplicações. Então, nós vimos que o estudo dos fluidos, basicamente, ele está relacionado com o estudo de líquidos e gases. Algumas características são importantes para esses fluidos. Os líquidos, por exemplo, eles possuem algumas características bem peculiares, como, por exemplo, admitem superfície livre. O que é superfície livre, pessoal? Se você colocar água dentro de um recipiente aberto, certo? Essa água, ela não vai sair daquele lugar naturalmente. Ou seja, ela não vai evaporar, eu digo naturalmente, tá? Obviamente, se incidir radiação solar, essa água vai evaporar, que é o que acontece nos rios, né? Uma propriedade aí que você pode observar dessa admissão de uma superfície líquida nos rios, por exemplo, nos rios, nas represas, nos poços. A superfície está lá e a água não sai de lá. Naturalmente. Você falar para mim assim, pessoal, mas ela evapora. Bom, aí não é natural. Isso existe um processo forçado de radiação. Tá? Agora, só para você entender o que eu estou dizendo a respeito de admitir superfície livre. Se você substituísse toda a água de um riacho, tirasse a água do riacho e colocasse um gás no lugar, você acha que o gás ia ficar quieto lá? Não ia. Por quê? Porque o gás não admite superfície livre.
Se tiver uma superfície livre, pessoal, ele vai expandir, vai sair do lugar. Então, é a diferença, uma das diferenças de líquido e gases. Outra característica dos líquidos é que eles são incompressíveis, tá? Eles são incompressíveis. Por exemplo, se você pegar uma seringa hipodérmica, essas seringas aí de dar injeção, sei lá, de 10 ml, e encher essa seringa de água e tapar a extremidade da seringa, obviamente sem agulha, né? Tapar a extremidade da seringa e apertar o êmbolo para comprimir a água que está lá dentro, você não vai conseguir. A água não admite compressão. Agora, vamos inverter. Você pega a seringa de 10 ml, você puxa o êmbolo, enche ela todinha de ar, os 10 ml de ar, e tapa a extremidade. Se você apertar o êmbolo, você consegue comprimir o gás que está lá dentro. Ele vai comprimindo, comprimindo até quanto, professor? Até quanto eu conseguir. Então vai chegar um momento que ele fica tão preso lá dentro, a pressão é tão grande, que eu não consigo mais comprimir ele. Ou seja, reduzir o volume do gás lá dentro. Então, o gás ele admite compressão, ele pode ser comprimível, diferente do líquido, que não pode ser comprimível, tá? Não sofre compressão. Os líquidos, por sua vez, são indilatáveis, tá? Naturalmente, obviamente, e os gases já são dilatáveis. O fato dele ser incompressível automaticamente já elimina a possibilidade de dilatar. Enquanto que os gases, como ele tem capacidade de compressão, ele pode tanto aumentar de volume como diminuir de volume. A mesma quantidade de gás lá dentro que ele expande, você vai ter o gás ocupando todo o espaço. Então, são características importantes aí desses dois fluidos. Bom, pessoal, então, a base conceitual sobre a hidrostática, sobre fluidos, agora a gente entra na parte que envolve aí alguns conceitos, onde o primeiro deles está relacionado à densidade absoluta ou massa específica, que é representada aí pela letra grega mi, esse uzinho aí, tá? Só um minutinho, pessoal. Beleza, pessoal, estou de volta aí. Então, olha só, a densidade absoluta ou massa específica nada mais é do que a razão entre a massa do corpo dividido pelo volume do corpo, tá? Nós vimos isso aí quando estudamos, lá na parte da química analítica, estudamos as soluções, vocês devem lembrar, quando falamos aí de densidade absoluta ou massa específica. É dado aí por essa letra grega chamada mi, que, na verdade, matematicamente, é a razão entre a massa do corpo pelo volume do corpo. Unidades da densidade, também a gente já estudou, mas vale lembrar, no sistema internacional, certo? Ou antigo MKS, M de massa, o K de temperatura e tempo em segundos,
eu tenho quilograma por metro cúbico. É o Sistema Internacional de Unidades. É muito comum, no dia a dia, a gente ver as densidades aí, ou massa específica, densidade absoluta ou massa específica, em unidades de grama por centímetro cúbico, tá? Bom, nessa brincadeira, uma hora ou outra eu vou precisar fazer algumas conversões, ou até quilograma por litro também aparece, tá? Então, eu preciso, às vezes, fazer algumas conversões. Então, você vai lembrar que 1 quilo é 1.000 gramas, 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetro cúbico, né, que é 10 a sexta. Então, se eu converter grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico, o que eu vou ter? 1 grama por centímetro cúbico. Então, ó, 1 centímetro cúbico é 10 a sexta, certo? 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Então, se você dividir 10 a menos 3 por 10 a sexta, vai dar 10 a terceira. Em resumo, grama por centímetro cúbico, para converter para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1.000. Então, eu posso dizer que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 1 quilograma por litro, certo? Então, essa é a forma de converter uma unidade na outra, que alguns exercícios isso será por força de pressão obrigatório, tá? Nós vamos ter que fazer essa transformação por questões relacionadas ao exercício. Algumas densidades aí, pessoal, de substâncias que a gente conhece, densidade do álcool, 0,79 gramas por centímetro cúbico. O mercúrio, ó, densidade bem elevada, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Da água, densidade universal, aí, água pura, 1 grama por centímetro cúbico. Olha do chumbo, 11,3. Olha a densidade do ouro, pessoal, quanto ele é pesado, vamos dizer assim, 19,30. E a platina, que bate o recorde aqui, de 21,50. Então, a densidade da água pura, em se tratando da água pura, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. Então, para a água, eu posso dizer que 1 litro equivale a 1 quilograma. 1 litro equivale a 1 quilo. Significa que se eu pegar 1 litro de água e pesar, vai equivaler a um outro lado de uma balança de prato a um peso de 1 quilograma. Isso porque, pessoal, a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. ml centímetro cúbico é a mesma coisa. Tá? Olha que coisa interessante. Os navios modernos, né, são feitos de metais, são metálicos, esses navios mais modernos, basicamente construídos de aço, principalmente depois da situação do Titanic, né? A revolução naval cresceu bastante. Então, construído à base de aço. Agora, veja, o aço tem uma elevada densidade, certo? Ele deveria afundar esse navio na água, porque se ele tem uma densidade maior que a da água, o princípio de afundar é esse. Aquele que é mais denso vai para o fundo, tá? Por que não afunda? Não afunda exatamente porque os navios flutuam na água, porque, sendo dotados de descontinuidades internas, ou seja, partes ocas, pessoal, o navio ele não é um corpo maciço na sua totalidade, ele tem um casco de metal, mas ele é cheio de espaços vazios, de modo que, se você calcular a densidade desse navio todo, que seria a massa dele dividida pelo volume dele, certo? Volume maciço, você vai encontrar uma densidade menor do que a densidade da água. Por isso que ele, ainda sendo feito de metal, ele flutua, tá? Ele boia. Muito bem, então, em relação a essa primeira parte, vamos fazer alguns probleminhas, alguns exercícios, só para a gente firmar os conceitos. Veja só, essa primeira questão aqui já começa pela número 5, porque eu omiti as demais, porque escolhi algumas mais importantes para a gente fazer.
Olha só, um ourives, pessoa que mexe com joia, fundiu 20 gramas de um material de densidade 20 gramas por centímetro cúbico. O que significa isso, pessoal? Que se eu pesar 1 centímetro cúbico desse material, ele vai valer 20 gramas, certo? 1 centímetro cúbico, que é o equivalente a 1 ml, se eu colocar na balança, ela vai me dar a leitura de 20 gramas. Então, veja, ó, foi fundido com outro material de 40 gramas, de densidade 10 gramas por centímetro cúbico. Qual o valor da densidade em grama por centímetro cúbico do composto formado? Olha só, pessoal. Eu juntei dois materiais de densidades diferentes. Eu quero saber qual é a densidade do material final, os dois juntos. Como é que eu vou calcular isso? Bom, pelo conceito de densidade, vamos lá para o primeiro material. O primeiro material, ele tem densidade de 20 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Ele possui 20 gramas por centímetro cúbico, e eu usei 20 gramas dele. Então, se eu pensar que ele é 20 gramas por centímetro cúbico e eu usei 20 gramas, então é fácil eu determinar o volume dele, porque eu tenho a densidade, eu tenho a massa, eu quero saber o volume. Fica até fácil. Como ele é 20 gramas e a densidade é 20 gramas por centímetro cúbico, fica fácil você determinar que vai dar 1 centímetro cúbico de volume. Se eu substituir no lugar do μ, que é a densidade, é 20, substituir. A massa também é 20, por coincidência, e o V1 é o volume desse primeiro material. O que vai dar, ó, 20 V1 igual a 20, 20 vai dividir por 20 e dá 1 centímetro cúbico. Não precisava nem ter feito essa conta. Se a densidade é 20 gramas por centímetro cúbico, significa que cada 1 centímetro cúbico tem 20 gramas. Como eu usei 20 gramas, então eu usei 1 centímetro cúbico do primeiro material. Vou fazer a mesma coisa para o segundo material. O segundo material ele tem densidade de 10 gramas por centímetro cúbico. E eu usei 40 gramas desse material. Vou fazer a mesma coisa. Qual é o volume dele? 10 gramas por centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico tem 10 gramas. 40 gramas vai ter quantos gramas? Né? Ou melhor, quantos centímetro cúbico? Então, 40 é 4 vezes maior do que isso, então vai dar 4 centímetros cúbicos. Mas podemos fazer a mesma conta. No lugar da densidade eu boto 10, no lugar da massa eu coloco 40, e o volume 2 eu vou encontrar. 10 vezes V2 é 10 V2, igual a 40. 10 vai passar dividindo, eu obtenho 4 centímetros cúbicos. Pessoal, por que você está procurando o volume dessa substância? Pode ser que você, num exercício como esse, para você achar a densidade do composto, você ia somar as duas e dividir por 2. Pessoal, fazer uma média aí, pega 20 mais 10, divide por 2. 30 divide por 2 dá 15. Será que dá certo, pessoal? O conceito de densidade envolve a massa total do corpo dividido pelo volume total do corpo. A massa total é 20 gramas do primeiro mais 40 gramas do segundo. Então, tem uma massa total de 60 gramas. E agora eu tenho um volume total de 1 mais 4, que dá 5. Então, qual que é a densidade do composto total, que é a mistura? Ó, densidade vai ser a massa total dividido pelo volume total. Por isso que eu precisei achar os volumes. Substituindo, ó, a massa total é 20 do primeiro material mais 40 do segundo material. 20 mais 40. O texto diz que usou 20 de um, 40 do outro. E o volume total, veja por que eu tive que calcular esse volume. Eu não tinha volume nem de um nem de outro. Mas agora eu tenho. O primeiro tem 1, o segundo tem 4.
Então, 20 mais 40 dá 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12 gramas por centímetro cúbico. Veja, pessoal, que somar as densidades e dividir por 2, fazer uma média, não funciona. Porque se eu fizesse uma média, eu ia pegar 20 gramas por centímetro cúbico do primeiro, mais 10 gramas por centímetro cúbico do segundo, o que dá 30. 30 dividido por 2 daria 15, e não 12. Então, não pode achar a densidade de um corpo quando ele é uma mistura de dois materiais, fazendo uma média aritmética. Eu preciso da massa do corpo e do volume do corpo. Beleza? Então, tá aí um exemplozinho para a gente explorar essa questão aí da densidade, né? Densidade absoluta ou massa específica. Vamos lá. Continuando então, pessoal, fizemos uma aplicação aí e vamos para outro exercício. Olha só. Quando colocamos água e óleo em um recipiente, verificamos que o óleo permanece na parte de cima. Você sabe que água e óleo não mistura, tá? Água e óleo não mistura. É por isso que quando há derramamento de óleo, né, nos mares, nas praias, você vê aquelas manchas, aquelas listras de óleo espalhado por todo lugar. Então, ah, ah, então veja, se eu colocar o óleo sobre a água, o óleo vai ficar na parte de cima e a água na parte de baixo. Bom, o que define quem fica em cima e quem fica embaixo? É a densidade, certo? A lógica física é bem simples. O elemento que é mais denso, ele fica embaixo. O menos denso fica em cima. Então, se o óleo fica na parte de cima, este fenômeno ocorre por quê? Exatamente porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água. A densidade da água é maior e a densidade desce. Ou a densidade da água é menor que a densidade do óleo. Se o óleo fosse mais denso, ele descia e a água subia. Então, a resposta é bem simples. A densidade do óleo é menor, por isso a água, por ser mais densa, portanto mais pesada, ela fica na parte de baixo e o óleo fica na parte de cima. Bem tranquilo? Outra questão, pessoal, ó, numa proveta graduada em centímetro cúbico, não sei se você sabe o que é uma proveta, mas eu vou colocar a imagem agora para você ver. É um recipiente de vidro utilizado no laboratório para transferir volume de um ponto para o outro. Ó, uma proveta graduada em centímetro cúbico, contendo água até o nível de 1.300 centímetros cúbicos, olha só, significa o quê, pessoal? Que eu tenho uma proveta é isso aqui, ó, tá? Essa proveta, eu coloquei o líquido, que no caso é água, até que a leitura fosse 1.300 centímetros cúbicos. Tá? Beleza. Depois, o que aconteceu? Colocou-se uma esfera de chumbo de 88 gramas. Ó, se eu colocar alguma coisa dentro desse líquido aqui, pessoal, no caso, uma esfera de chumbo, que ela é mais densa do que a água, o que vai acontecer? Você não tem dúvida disso. A esfera vai descer para o fundo. E o volume do recipiente? Ora, vai aumentar. Quanto que vai aumentar? Exatamente o volume ocupado pela esfera. Então, quando eu coloco a esfera dentro, olha lá, com a introdução dessa esfera, o nível da água subiu a 1.308 centímetros cúbicos. Ora, se eu tinha 1.300 centímetros cúbicos e agora foi para 1.308, ora, aumentou 8 centímetros cúbicos. O que são esses 8 centímetros cúbicos? Representa o volume da esfera. Olha só. Essa é uma maneira, pessoal, prática, experimental, da gente descobrir qual é o volume de um corpo.
Você bota um líquido aí dentro e joga o corpo lá dentro, o volume que aumentou, o volume do corpo. De acordo com esses dados, a pergunta: determine a massa específica do chumbo em grama por centímetro cúbico. Ou seja, ele quer saber a densidade absoluta, que é a mesma coisa que massa específica. Bom, para achar a densidade, eu preciso de duas coisas: do volume e da massa. A massa, o exercício diz que é 88 gramas. O volume da esfera, como é que eu determino? Pela diferença dos volumes da proveta. Então, sem a esfera, 1.300. Com a esfera, foi para 1.308. Então, eu posso dizer, fácil, que o volume da esfera é 8 centímetros cúbicos. Então, eu tenho tudo que eu preciso. Eu quero a densidade da esfera. Densidade é massa dividido pelo volume. A massa é 88 gramas e o volume é 8 centímetros cúbicos. Bem tranquilo. 88 dividido por 8 vai dar 11 gramas por centímetro cúbico. Determinei aí a densidade da esfera e acabamos apresentando uma metodologia aí para se determinar a densidade de um corpo desconhecido. Tá? Se você pegar uma pedra toda irregular, uma coisa é você pegar uma esfera. Você pode pegar um paquímetro, medir o diâmetro dela e determinar, por fórmula matemática, 4/3 de π/r ao cubo, que é o volume de uma esfera, você consegue determinar o volume. Agora, se você pega um corpo irregular, uma pedra toda deformada, como é que você vai achar o volume dessa pedra? Você pode fazer por isso aqui. Determina a massa dela, joga ela dentro do líquido, o volume que ela vai ocupar é o volume dela, o volume que aumentar, né? E aí você calcula a densidade dessa esfera. Ok? Então tá aí, exercício simples, porém interessante, abre aí alguns entendimentos, alguns conceitos relacionados. 11 gramas por centímetro cúbico. Mais outro probleminha. Ó, 1/4 de volume de um corpo é constituído de material de densidade 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, olha só, pessoal. Se eu pegar um corpo, que corpo é esse, professor? Sei lá, um prato, um tijolo, qualquer coisa. Tá? 1/4. Eu sei que se eu pegar 1/4 do volume dele, isso vai dar para mim, de um material, né? 1/4 dele. Se eu tirar 1/4 dele, a densidade desse 1/4 é 0,8 gramas por centímetro cúbico. A pergunta é: calcule a densidade do material que constitui o restante do corpo. Então, 1/4 é 0,5, 1/4 é 0,5, o corpo todo tem 0,8, e eu quero saber a densidade da parte que não é 1/4. Quanto que faltou de 1/4? 1 inteiro menos 1/4 vai dar 3/4. Então, eu quero saber qual é a densidade de 3/4 do corpo. Essa é a pergunta. Eu tenho a densidade do corpo todo, a densidade de 1/4, tá? Como que eu vou fazer? Bom, a solução é o seguinte. Primeiro, considerando que todo o corpo com volume V, 1.000 centímetros cúbicos, você vai falar, pessoal, mas aonde você arrumou esse 1.000 centímetros cúbicos? O exercício não deu. Pois é, verdade, não deu. Mas eu posso adotar. Eu posso adotar o volume que eu quiser. Tá? Eu adotei 1.000 centímetros cúbicos. Professor, se eu colocar 100, daria certo? Daria. Se eu colocar 250, daria? Daria. Qualquer volume que você adotar, vai dar certo. Então, o que acontece? Se eu considerar o volume de 1.000, 1/4 de 1.000, pessoal, é 1.000 dividido por 4. Isso dá 250 centímetros cúbicos. Esse seria 1/4. Esse 1/4, 250 centímetros cúbicos, eu tenho a densidade dele, que é 0,5 gramas
por centímetro cúbico. Então, se 1/4 de 1000 é 250, e 250 tem essa densidade, ora, de 1000 tira 250, sobra 750 gramas por centímetro cúbico, eu quero descobrir a densidade. É o que o exercício quer. De novo, nós vamos lembrar. Para achar a densidade, eu preciso da massa e do volume. O volume eu tenho aqui 750 centímetros cúbicos. Eu preciso encontrar a massa. Massa do quê? Desses 750 centímetros cúbicos. Ok? Então, essa é a ideia. Eu vou dar aí para vocês, pessoal, 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, para não ficar só eu falando, e a gente volta para corrigir. 5 minutinhos só para vocês pensarem aí. Então, veja só. Eu vou adotar 1000 centímetros cúbicos. Pode, professor? Pode. O corpo tem um volume específico. Eu posso adotar qualquer valor. Por que o senhor escolheu 1000? Eu acho que fica mais fácil de calcular, mas poderia ser qualquer valor. Então, se o volume do corpo é 1000, 1/4 é 250 centímetros cúbicos, e esse 1/4 tem densidade de 0,5, dá para mim descobrir, certo? Qual que é a massa desse 1/4. E a mesma coisa eu vou fazer com 750 depois, para mim determinar qual é a densidade do material restante. Por quê, pessoal? Porque eu tenho a densidade do corpo todo, que é 0,8, e eu tenho o volume do corpo todo. Então, eu vou poder calcular a massa dos 250, a massa do corpo todo. Então, se eu tiver a massa do corpo todo e tiver a massa dos 250, a diferença das massas vai dar a massa dos 750. Então, um raciocínio bem simples. Tá? Então, como é que fica? 1/4 do volume do corpo, eu vou aplicar densidade é massa sobre volume. A densidade de 1/4 é 0,5, então 0,5. E eu vou achar a massa M1, que eu vou chamar de M1, que é a massa de 1/4. O volume é 250. Multiplicando cruzado, eu tenho 125 gramas. Olha só. 1/4 desses 1000, que é 250 centímetros cúbicos, pesa 125 gramas. E agora, professor? Bom, eu tenho que achar o restante do corpo, certo? Eu preciso achar do restante do corpo. A fórmula é densidade massa sobre volume, certo? A densidade, o que vai ser a densidade? A densidade vai ser a massa do restante. O que é a massa do restante? É a massa do corpo todo, certo? A massa do corpo todo, menos a massa de 1/4, dividido pelo volume, que seria os 750 centímetros. Professor, onde você arrumou esse 800 aí? Essa massa aqui, é a massa relacionada a 750 centímetros cúbicos. Como é que você achou esse 800 aí? Bom, é simples, 0,8 grama por centímetro cúbico. É a massa do corpo, a densidade do corpo todo, certo? Então, isso quer dizer que cada centímetro cúbico tem 0,8 grama. 10 centímetros cúbicos é 10 vezes isso aqui, dá 8. 100 é 100 vezes isso aqui, que dá 80. E 1000 é 1000 vezes isso aqui, que dá 800. Então, a massa do corpo todo é 800 gramas. A massa dos 3/4, do 1/4, né, é 125. Então, a massa desses 750 vai ser o corpo todo, que é 800, tirando a massa de 1/4. E o volume é o volume do corpo restante, que é 750 centímetros cúbicos. Então, 800 menos 125 dá 675, dividido por 750, que é o volume que eu quero saber a densidade. Então, 675 dividido por 750 dá 0,9 gramas por centímetro cúbico. Certo?
Eu acabei colocando direto aqui, poderia ter calculado isso separado, né? Bom, e aí? O que é que eu tenho? 0,9 gramas por centímetro cúbico, o corpo todo. O que é o corpo todo? Densidade, que é massa total, dividido pelo volume total. A densidade seria a massa total. Qual que é a massa total? A massa total seria 125 mais 800, certo? Dá para me achar a massa total aqui. A densidade é 0,8, está aqui. A massa eu vou encontrar, dividido por 1.000. Multiplicando cruzado, eu tenho 800 gramas. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, eu mostrando para vocês como foi calculado esse 800 aqui, ó. Seria a massa do corpo, do corpo todo, certo? O que eu calculei aqui meio que de cabeça, né? Cada centímetro cúbico é 0,8 gramas, 10 centímetros, 10 vezes isso aqui, 1.000, 1.000 vezes isso, que dá 800. Tá? Então, isso aqui é o cálculo aqui, ó, que eu tinha feito direto, 800. Aqui eu estou mostrando os detalhes desse cálculo. Ok? Então, mais uma questão aí envolvendo densidade para a gente treinar esses conceitos relacionados à densidade, ou massa específica, ou densidade absoluta, que significa a mesma coisa. Muito bem, pessoal. Então, vimos aí sobre densidade. Agora, nós vamos estudar o outro elemento extremamente importante aí na mecânica dos fluidos, né? No estudo dos fluidos, que é a pressão exercida por uma força, tá? Pressão exercida por uma força. Depois a gente vai estudar a pressão exercida por um líquido, que é a pressão hidrostática, que não deixa de ser a pressão exercida por uma força, no caso é a força-peso do líquido. Mas separar aqui para você entender bem o que vem a ser pressão. Veja, se eu chamar de pressão a letra P, a razão entre a força pela área determina para mim a pressão. Então, de forma direta, pressão é a força aplicada sobre uma área, F sobre A. Tá? Se essa força for o peso, você vai lembrar lá da dinâmica. Massa vezes gravidade é a força-peso. Então, massa vezes gravidade dividido por área. Se eu tiver uma força oblíqua, nós estudamos isso também lá na dinâmica, esse F aqui, que é uma força oblíqua, ele precisa ter a sua componente horizontal, que é F seno de alfa. Então, a força, na verdade, passa a ser F seno de alfa, que é a componente horizontal da força. Isso dividido pela área. Então, de modo direto, pressão é força aplicada sobre uma área. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quanto maior for a área, menor será a pressão. Tá? Maior a área, menor a pressão. Menor a área, maior a pressão. Certo? A pressão ela é inversamente proporcional à área. Se a área aumentar, a pressão cai. Se a área diminuir, a pressão aumenta. Fórmulas básicas aí de pressão. Quais são as unidades de pressão? Bom, sistema internacional é um Newton por metro quadrado ou Pascal, PA. Isso aqui é a unidade do sistema internacional. Outra unidade muito comum que a gente acha aí é a atmosfera, ATM. Outra unidade utilizada aí na medicina, né, que é a pressão cardíaca, pressão sistólica e diastólica. Você vai medir a pressão, alguém diz, é 12 por 8, 12 por 7. Isso é pressão em milímetros de mercúrio, que é coluna de mercúrio. Outra pressão que está no dia a dia aí, relacionada à pressão nos pneus dos carros, né, a bária ou dina por centímetro quadrado. São as pressões usadas aí no dia a dia.
Bom, professor, então se tem várias formas de expressar pressão, então, em algum momento eu terei que converter uma na outra. Verdade. Ó, as partes mais importantes. A pressão atmosférica normal é 1/10 a quinta Newton por metro quadrado. Certo? Você vai lembrar que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. É a mesma coisa, Pascal. 1/10 a quinta Newton por metro quadrado ou 1/10 a quinta Pascal é o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que equivale também a uma atmosfera. Então, essa é a relação, pessoal. Uma atmosfera tem 760 milímetros de mercúrio, que tem 1/10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, através dessa relação, eu consigo fazer a transformação de uma unidade na outra. Essas três são as principais, as mais usadas. Newton por centímetro por metro quadrado, o Pascal, que é a mesma coisa, o milímetro de mercúrio e o ATM, são as unidades básicas aí de pressão. Dentro da física é o que mais vai importar para nós. E aí, pessoal, como é que mede pressão? Tem vários instrumentos para aferir pressão. Você tem o esfigonanômetro, que é aquele que usa para medir pressão arterial. Eu acho que eu pus o desenho dele aqui, ó. Esfigmonômetro. Esfigmomanômetro. É um nome meio difícil de falar. Então, é aquele aparelhinho de aferir pressão arterial, coloca no braço, infla para pressionar a artéria, e aí você vai e ouve o tum-tum, tá, que é a batida do coração, que é a sístole e a diástole. É quando a câmara cardíaca ela expulsa o sangue para as artérias e quando ela recebe das artérias, mudando de uma câmara para outra do coração. Então, esfigmomanômetro, nome desse bicho. Outra forma é o barômetro, né? Você tem um barômetro, que é o dispositivo para medir pressão. Você tem os manômetros, que está aí nos extintores de incêndio, você tem um manômetro acoplado, tá? Então, vários aparelhos que relacionam pressão utilizam aí o manômetro para fazer o registro aí. Você vai lá colocar ar nos pneus do carro em um posto, você vai ver lá um manômetro funcionando, né? Alguns são digitais, outros são analógicos, como esse aqui. Muito bem, então vamos aplicar aí alguns exercícios envolvendo esse primeiro conceito de pressão, que é pressão de uma força, tá? Eu estou passando assim, etapa por etapa. Densidade, pressão de uma força, e depois a gente vai para a pressão de um líquido, pressão hidrostática. Então, vejamos alguns probleminhas aí. Olha, primeiro, as represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da barragem, ó, você está vendo uma represa, você tem uma barragem que está colocada aqui para segurar essa represa, né? A pressão exercida pela água dessa represa. Agora, observe uma coisa interessante. Quando se faz essa represa, você tem que colocar uma barragem, o próprio nome diz, barragem é para barrar, que essa água não saia daí, tá? Então, as represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da barragem, observa aí, pessoal, a base aqui, ó, B, seja maior que a largura da parte superior A, em cima é menor, como ilustrado na figura abaixo. Essa diferença de largura justifica-se principalmente pelo ou pela. Então, a questão é, por que a base da barragem tem que ser mais larga que a parte superior? Bom, é simples, por uma questão de pressão, tá? À medida que você vai aprofundando em um líquido qualquer, nesse caso aqui é represa, à medida que você vai aprofundando, a pressão vai aumentando com a profundidade.
tá certo? A pressão aumenta com a profundidade, porque quanto mais profundo você for, maior será a coluna d'água sobre você. Não sei se já observaram, mas esses relógios à prova d'água, eles vêm com um negócio escrito por baixo do relógio. Water resistant, ou seja, resistente à água. Aí está lá escrito 2 atm, 5 atm, 3 atm, 1 atm. Alguns vêm em metro, 2 metros, 3 metros de profundidade. Por quê? Porque à medida que a profundidade aumenta, aumenta também a pressão exercida por aquela coluna d'água. Logo, pessoal, se à medida que vai aprofundando a pressão é maior, então tem que ter a base maior, porque é onde a pressão vai ser maior. Tá? Então, a base maior, porque a pressão é maior. Então, respostas. Justifica-se isso por, letra A, aumento da pressão da água sobre a barragem com a profundidade. É exatamente isso. B, diminuição da pressão da água sobre a barragem com a profundidade? Não. Aumento do impulso exercido pela água com a profundidade? Não. Diminuição do impulso exercido pela água com a profundidade? Isso não tem nada a ver com impulso. Diminuição da viscosidade da água com a profundidade? Não, a viscosidade da água não altera. A viscosidade da água é uma constante propriedade da água. Então, letra A, aumento da pressão da água sobre a barragem com a profundidade. À medida que aprofunda, a pressão aumenta. Então, a base tem que ser mais larga para suportar esse aumento da pressão. Letra A. Outra questão, ó, uma plataforma retangular com massa de 90 toneladas deve ser apoiada por estacas com secção transversal quadrada de 10 centímetros por 10 centímetros. Então, você tem uma plataforma retangular de 90 toneladas, você vai lembrar que uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, 90 toneladas tem 90 mil quilos. Se eu for transformar isso em grama, eu multiplico por 1.000 de novo. Então, vai dar 90 milhões de gramas, certo? Ou 90 vezes 10 a sexta, ou 9 vezes 10 a sétima grama. Deve ser apoiado em estacas com secção transversal quadrada de 10 centímetros por 10 centímetros. Então, são estacas de 10 por 10. Sabendo que o terreno onde as estacas estão fincadas suporta uma pressão correspondente a 0,15 tonelada por centímetro quadrado, determine o número mínimo de estacas necessárias para manter a edificação em equilíbrio vertical, ou seja, para sustentar a plataforma. Ok? Vamos pensar aí um pouquinho e a gente volta para resolver. Veja só. A plataforma retangular tem massa de 90 toneladas e deve ser apoiada por essa estaca com seção transversal quadrada de 10 por 10. Secção, pessoal, o que é a secção? É um corte da estaca, né? Seria uma fatia da estaca. Sabendo que o terreno onde as estacas estão fincadas suporta uma pressão correspondente a 0,5 toneladas por centímetro quadrado, determine o número mínimo de estacas necessárias para manter a edificação em equilíbrio na vertical. Então, primeira coisa, ó, eu vou determinar a área de cada estaca. Tá? A área de cada estaca é 10 por 10. Então, você sabe como é que calcula. A área é quadrada, né? 10 por 10. Então, lado vezes lado, 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 vai dar 100 centímetros quadrados a área de cada estaca. Tá? A massa que eu tenho aqui, pessoal, a massa da plataforma é 90 toneladas. Isso equivale a 90 mil quilogramas, como eu disse. Tá? No solo, o que eu tenho? Eu tenho o máximo que ela suporta, ó, suporta uma pressão correspondente, tá?
sabendo que o terreno onde as estacas serão fincadas suporta uma pressão correspondente a 0,15 toneladas por centímetro quadrado. Então, 0,15 toneladas por centímetro quadrado é a pressão suportada pelo terreno. Bom, como aqui eu trabalhei com quilograma, eu vou converter essas toneladas aqui também em quilograma. Tá? Cada tonelada tem 1.000 quilos. Então, 0,15 toneladas, eu vou multiplicar por 1.000, certo? Vai dar 150 quilogramas. Uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, vai dar quilos. Então, dá 150 quilogramas por centímetro quadrado, que é o que o solo suporta de pressão. Agora, eu estou falando na mesma linguagem de unidades, pessoal. 90.000 quilos é a plataforma, certo? E eu tenho aí 150 gramas por centímetro quadrado. Muito bem. Em cada estaca, eu tenho a área de 100 centímetros quadrados cada estaca. Então, em cada estaca, como é que eu vou calcular a pressão? A pressão de cada estaca vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, dividido pela área. Certo? Massa vezes gravidade dividido pela área. Qual que é a massa? A massa da plataforma é de 90.000 quilogramas, que a gente transformou aqui. A gravidade, o texto não deu. Regra geral, quando não dá, eu adoto 10. Então, 90.000 vezes 10, dividido pela área. Certo? Qual que é a área? A área é 100 centímetros quadrados. Eu estou calculando aqui qual que é a pressão em cada estaca. Então, pegando isso, multiplicando e dividindo, ó, 90.000 vezes 10, ó, 2 zeros aqui corta, dá 900 vezes 10, dá 9.000 newton por centímetro quadrado. Olha a pressão, pessoal, que cada estaca vai resistir. 90.000 newton por centímetro quadrado. Ou, isso aqui também poderia ser 90 quilogramas por centímetro quadrado. Só dividir por 1.000, por 100, né? Ó, por 10. Dá 900. Seria 9.000 newton por centímetro quadrado. Muito bem. Agora, o que isso vai me ajudar para achar o número de estacas? Eu preciso saber qual que é a quantidade de estacas que vão ser necessárias para esta situação aqui, onde o solo tem 150 kg por centímetro quadrado. Então, olha só, 900 kg por centímetro quadrado é a pressão exercida por estaca. Qual que é a pressão suportada pelo solo? 150 kg por centímetro quadrado. Então, se eu pegar e dividir a pressão das estacas dividido pela quantidade de pressão suportada pelo solo, eu vou encontrar o número de estacas. Então, seria como se fosse uma regrinha de 3, para você entender melhor como foi feito esse raciocínio aqui. Seria, uma estaca tem 90 kg por centímetro quadrado, quantas estacas teria 150? Você vai multiplicar cruzado, no fim vai ficar 900 dividido por 150. Fazendo a divisão, eu tenho 6 estacas. Seriam suficientes para segurar esta plataforma retangular de acordo com esses dados aí que foram fornecidos no exercício. Ok? Diz assim, ó, os astronautas precisam usar roupas apropriadas que exercem pressão sobre o seu corpo, pois no espaço há vácuo, e sem elas não sobreviveriam. Para que a roupa exerça a pressão de uma atmosfera, que é a pressão que ele está acostumado aqui, ou seja, a pressão de 10 Pascal, certo? Sobre o corpo do astronauta, a intensidade da força aplicada por ela em cada 1 centímetro quadrado de pele do astronauta
é D. Então, eu quero saber quanto que seria aí a intensidade da força. Bom, você vai lembrar que pressão é força sobre área, tá? 10 Pascal, que é a pressão, é equivalente a 10 newton por metro quadrado, porque Pascal e newton por metro quadrado é a mesma coisa. Agora aqui, pessoal, tem unidade de centímetro quadrado, não vai dar certo, vou ter que fazer uma transformação nesse centímetro aí. Então, uma área de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, certo? É mais ou menos assim. 1 centímetro em metro, eu divido por 100. Agora, como é quadrado, eu divido por 100, divido por 100 de novo. Ou seja, eu divido por 10.000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4. Então, quando eu quero transformar centímetro quadrado em metro quadrado, é só acrescentar 10 elevado a menos 4 na frente, que é a conversão de valor. Por que eu precisei converter, professor? Porque a pressão está em newton por metro quadrado. Você não pode trabalhar com newton por metro quadrado e a área em centímetro. Tá? Porque eu quero a força e a força em sistema internacional de unidades. Então, olha, pressão nós vimos lá que é força sobre área. Se eu isolar força, força vai ser pressão vezes área. Tá? Então, como eu tenho pressão, a pressão é 10, eu vou substituir. O F eu quero saber. E a área é 1 10 a menos 4. Eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar, então, 40, ou melhor, 10 vezes 1 vezes 10 a menos 4. 10 vezes isso aqui vai dar para mim 10 a menos 3 newton. O que significa 10 a menos 3, pessoal? Que eu vou voltar com a vírgula 3 casas para trás, antes do 1. Vai ficar 0,001 newton. Olha lá, 0,001. A vírgula estava cá na frente. Então, eu andei 3 casas para trás com uma vírgula antes do número 1. Resposta, então, letra D. Veja só, embora tenha uma pressão alta sobre o corpo do indivíduo, olha, a força exercida sobre ele é muito pequena, né? Obviamente, por centímetro quadrado de pele, mas é uma força pequena para uma pressão considerada grande, tá? Então, tranquilo, letra D é a resposta para esta questão. Outro probleminha, agora a gente tem um reservatório cilíndrico. Ó. Um reservatório cilíndrico de 2 metros de altura. Ó, você vai medir aqui, ó, 2 metros de altura. Cadê? 2 metros de altura e base com 2,4 metros quadrados. Então, a base aqui, que é um círculo, tem área de 2,4 metros quadrados e a altura aqui é 2 metros. Bom, pessoal, ó, com a base com a altura, dá para você calcular o volume, dá para calcular um monte de coisa. Como mostra a figura ao lado. Foi escolhido para guardar um produto de massa específica igual a 1,2 grama por centímetro cúbico. Durante o enchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8, veja, pessoal, o reservatório tem 2 metros de altura. Eu botei líquido até 1,8, ficou 20 centímetros sem líquido nesse reservatório. Então, o reservatório está praticamente cheio. Tá? Então, durante o preenchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8 metros em relação ao fundo do reservatório, então, em relação ao fundo e não em relação ao chão, este não suportou a pressão do líquido e se rompeu. O reservatório estourou, hein? A pressão foi maior do que ele suporta. Com base nesses dados, calcule o módulo da força máxima suportada pelo fundo do reservatório. Então, vamos lá. Primeira coisa eu preciso descobrir qual que é o volume de líquido aqui dentro.
tá? Como é que eu acho o volume? Volume, pessoal, do cilindro é a área da base multiplicada pela altura. Quanto que vale a área? A área vale 2,4 metros quadrados, é a base de 2,4 metros quadrados, e a altura é 1,8 metros. Pessoal, mas a altura não era 2 metros? Era. Ainda continua sendo. Por que eu não estou usando 2 metros, pessoal? Porque 2 metros é a altura do reservatório. Mas ele não está totalmente cheio. O exercício fala que a altura do líquido é 1,8. Então, tem 20 centímetros que ficou vazio. Então, não posso pegar 2 metros, e sim 1,8. Multiplicando isso, eu tenho o volume desse reservatório de 4,32 metros cúbicos. Seria aí em torno de 4.000 litros. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Beleza, professor, eu achei o volume do líquido. Isso vai me ajudar no quê? Ora, esse volume do líquido, pessoal, vai exercer uma pressão sobre o recipiente. E é essa pressão que fez o recipiente estourar. Então, eu preciso saber da força que foi utilizada. Olha, o exercício me deu a densidade, tá? Densidade é 1,2 gramas por centímetro cúbico. Aqui está em metro cúbico, pessoal. Como é que eu transformo isso aqui em quilograma por metro cúbico? Acrescento 10 à terceira, tá? Então, se eu botar 10 à terceira aqui na frente do 1,2, ele deixa de ser grama por centímetro cúbico e vira quilograma por metro cúbico. Está lá no início que a gente falou de densidade, como é que converte uma na outra. Então, a densidade do líquido é 1,2 10 à terceira quilograma por metro cúbico. Isso vai me ajudar no quê? Bom, vai me ajudar no cálculo da massa desse líquido. Por que eu preciso da massa, professor? Porque pressão é força sobre área. E a força aqui é o peso do líquido. Para calcular o peso do líquido, eu preciso da massa e da gravidade. Então, quanto que é a massa desse líquido? Eu vou aplicar a formazinha da densidade, que é massa sobre volume. A densidade é 1.200, ou 1,210 à terceira, né? Ou 1.200 kg por metro cúbico. Coloquei aqui. A massa desse líquido eu quero saber. E o volume ocupado pelo líquido é de 4,32 metro cúbico. Multiplicando cruzado, eu vou obter 1.200 vezes 4,32, o que dá 5.184 quilogramas. Veja só, pessoal, o peso exercido por esse líquido, que não é água, hein? É 1,2 aí, pode ser um óleo vegetal, alguma coisa, tá? É indiferente a gente saber o que é, porque isso não vai atrapalhar na conta, mas só para a gente ter uma ideia. Então, professor, achei a massa desse líquido. Professor, até agora não estou entendendo por que você está calculando massa. Bom, o que é peso, pessoal? Peso é massa vezes gravidade. Quem está exercendo força sobre o fundo do recipiente é o peso do corpo. Então, precisa saber o corpo, o peso e a área de aplicação desse peso. A área eu tenho que é 2,4 metros quadrados. Então, olha, o peso é 5.184 vezes 10, que é a gravidade. Então, você tirou esse 10, pessoal. De novo, quando o exercício não menciona a gravidade, a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando, então, eu tenho 51.840 newton de peso. Tá? Então, o que é esse peso, pessoal? Esse peso, na verdade, é a força exercida por esse líquido aí dentro. O exercício não disse que líquido é, mas é um líquido, não é água, porque a densidade da água é 1, aqui está 1,2. Tá? Então, a força exercida pelo líquido é o seu peso, 51.840 newton.
Fechamos a questão. Outro probleminha. Ó, a janela... Professor, volta na 4, se quiser, por favor, rapidinho. Volta. Um print. Tá aí. Beleza, deu certo. Fechou. Olha só, pessoal. Essa questão aqui segue a mesma ideia. Ó, a janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada. Você já viu nos filmes, né? O avião está lá em cima e, de repente, o mocinho e o bandido estão lá brigando dentro daquele avião e, de repente, o cara estoura lá o vidro e há uma sucção para fora gigante que joga o cara para fora. Aquilo é coisa de filme, tem explicação física para isso, né? Você tem aí dentro lá do avião uma pressão. E isso, quando abre uma vazão de forma muito brusca, essa pressão ela vai ser sugada para fora por conta do desnível de pressão entre a atmosfera e aquela pressão que você está analisando. Então, a janela retangular tem a forma de um retângulo, ela tem 0,5 metro por 0,25. É um retângulo, né? Bom, para que serve isso aqui? Eu posso calcular a área da janela, 0,5 vezes 0,25. Quando o avião está voando a uma certa altitude, a pressão no seu interior é de aproximadamente 1 atmosfera, enquanto que a pressão ambiente fora do avião é 0,6, aquilo que eu falei. Por isso que quebra a janela, tem uma sucção para fora, né? Exatamente por conta do desnível de pressão. Vai sempre de uma pressão maior para uma pressão menor. Então, a pressão externa é 0,6, a pressão interna é 1 atmosfera. Nessas condições, a janela está sujeita a uma força dirigida de dentro para fora, como eu falei, igual ao peso na superfície da Terra de massa d. Eu quero saber, essa força ela é igual a um peso na Terra de quanto? Seria equivalente a quanto? Olha os dados. Dados, uma atmosfera tem 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado. Eu preciso saber qual é a massa, né? A massa de. Então, a resposta tudo é massa. Então, primeiro passo, pessoal, calcular o desnível de pressão. Se lá dentro tem uma pressão de 1 atmosfera e lá fora tem uma de 0,6, a pressão resultante, ou gradiente de pressão, vai ser a diferença das pressões, o que dá 0,4 atmosfera. Essa pressão que exerce uma força na janela do avião. E é o que eu quero calcular a massa. Esse 0,4 atmosfera, observe, uma atmosfera tem 10 a quinta Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, eu vou multiplicar isso por 10 a quinta. Então, 0,4 vezes 10 a quinta vai dar 40.000 Newton por metro quadrado. Então, eu tive que fazer uma transformação da pressão em Newton por metro quadrado. E agora, professor? Bom, o que eu tenho? A área da janela é fácil calcular, 0,5 vezes 0,25 vai dar 0,25 metro quadrado. Eu tenho a área da janela. Bom, pessoal, quando eu tenho pressão e tem área, fica fácil achar a força. E depois achar a massa. Pressão é força sobre área. Se eu multiplicar cruzado, força é pressão vezes área. A força vai ser a pressão, que é 40.000, multiplicado pela área, que é 0,125. Multiplicando isso, eu tenho uma força de 5.000 newtons exercida na janela do avião. Professor, mas se achou a força em newton, ele está querendo saber a massa. Como é que vai achar isso? Ó, essa força, pessoal, é o peso do ar na parede lá na janela. E peso é calculado por massa vezes gravidade. Essa força aqui, ela representa o peso do ar sobre sobre a janela. Então, F igual a massa vezes gravidade, o F é 5.000,
A massa eu quero, a gravidade não deu, eu considero 10. Então, esse 10 vai voltar dividindo 500. Ou melhor, os 5.000, né? 5.000 dividido por 10, eu vou ter, ó, corta um zero de cá, dá 500 quilogramas. O que é a resposta da letra D? 500 quilogramas. Beleza? Então, essa questão número 5, definimos aí uma massa equivalente na Terra a 500 quilogramas para exercer a mesma pressão que está acontecendo lá. Você vê que é uma pressão muito alta. Pressão de sucção elevadíssima. Tá? Outro exercício, pessoal, ó, exercício teórico, né? Ó, os 3 vasos da figura abaixo contêm água. As relações entre as pressões no fundo dos vasos são... O que o exercício quer mostrar, pessoal? Que cada vaso tem um fundo diferente. Esse aqui é um fundo que tem esse formato, esse aqui tem um fundo que ele vem afunilando, esse aqui tem um fundo que ele enlarguece. E aí, isso é exatamente para, como se diz, gerar uma certa confusão na cabeça da gente, né? Então, você vai olhar para isso e falar assim, poxa, quem tem mais pressão? Aqui tem uma base maior, quem tem uma base menor? Como é que é isso? Observe que o nível dos líquidos dentro dos recipientes, embora tenham formas diferentes, mas o nível do líquido é o mesmo. O que seria a pressão no fundo do recipiente 1, a pressão no fundo do recipiente 2 e a pressão no fundo do recipiente 3? Como é que eu vou relacionar isso? Bom, baseado no princípio de Pascal. Qual que é o princípio de Pascal? O princípio de Pascal, pessoal, afirma o seguinte, ó, a pressão que ocorre em qualquer ponto da massa de um fluido, pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui, pressão no fundo, pressão na lateral. Ele está falando que a pressão em qualquer ponto da massa de um fluido se expande da mesma maneira em todas as direções. Da mesma forma, Pascal demonstrou que a pressão dentro do recipiente não está relacionada à quantidade de líquido, mas à altura do mesmo. Por isso que eu chamei a atenção de vocês. Ó, a altura do líquido é diferente. Ou melhor, é igual. Embora o formato dos recipientes sejam diferentes. Esse 2 aqui aparenta ter mais líquido do que os demais. Entretanto, o nível de referência é o mesmo. Tá? Então, o que Pascal chegou à conclusão? Que em um mesmo ponto de vários recipientes de forma diferente, se o ponto for o mesmo, a pressão também será a mesma. Então, eu quero saber a pressão no fundo do recipiente 1, pressão no fundo do recipiente 2 e a pressão no fundo do recipiente 3. De acordo com o enunciado do princípio de Pascal, a pressão do 1, a pressão do 2 e a pressão do 3 são iguais. Não depende do formato, depende da altura da coluna líquida. Certo? A altura vai definir a pressão hidrostática, então essas pressões serão iguais de acordo com o princípio aí de Pascal. Questão 9, ó, um recipiente de paredes. Então, veja só, pessoal, esse exercício agora, o exercício diz o seguinte, um recipiente de paredes rígidas, ou seja, ele não vai esticar nem comprimir. E forma cúbica, então é um cubo. Qual que é a característica de um cubo, pessoal? Ele tem faces quadradas. As arestas são iguais. Ó, rígidas de forma cúbica, de aresta 20 centímetros. Então, eu preciso já de cara imaginar aí esse cubo, né? Com aresta de 20 centímetros. Contém um gás sob pressão de 200 metros por metro quadrado. Calcule a força que o gás exerce sobre uma das faces do cubo em Newton.
Tranquilo, eu quero saber a força, tá? O cubo está aqui, tem esse formato. E eu quero saber a força exercida sobre uma face qualquer, que é uma face quadrada, tá? Como ele tem 20 centímetros de aresta, então cada lado dessa face aqui tem 20 centímetros. Certo? Cada face é um quadrado, tem 20 centímetros. Por que eu vou preocupar só com uma face? Porque o exercício está pedindo isso. A força que exerce sobre uma das faces do cubo. Qualquer face. Tá? Então, a aresta é 20 centímetros, transformando centímetro em metro, dividido por 100, né? Dá 0,2 metros. 0,2 metros. É a aresta. Bom, com o lado ou aresta de uma face, eu posso achar a área de uma face do cubo, que é a aresta ao quadrado, ou 0,2 vezes 0,2. Isso dá 0,2 metro quadrado. Achei a área. Como é que eu vou achar a força? 0,2 ao quadrado dá 0,04 metro quadrado. A área. De novo a fórmula. Pressão é força sobre área. Então, força é pressão vezes área. A área eu não tinha, calculei. A pressão, o exercício deu. Então, vou substituir. Força, pressão é 200 newton por metro quadrado. A área é 0,04. Multiplicando, eu tenho uma força equivalente a 8 newton, sendo aplicada aí nesse recipiente de paredes rígidas. Então, pessoal, vimos as duas primeiras partes, que é a primeira que falamos sobre densidade, a segunda sobre pressão exercida por uma força, certo? E nós vamos ficar por aqui, porque fica bem exaustivo. Na próxima aula a gente continua falando da pressão exercida por uma coluna líquida. Aí entra na pressão hidrostática propriamente dita. Tá certo? Encerramos nossa aula por aqui.